Mas nessa noite nós vamos aprender um pouco mais com Jesus, né? Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. O tema dessa noite é aprendendo com Jesus o fundamento. O fundamento. Então Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27. Tem como tema aí a Sociedade Bíblica na sua Bíblia, diz os dois fundamentos. Você achou? Amém? Que bom. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos consola. Muito obrigado. Muito obrigado pelo acesso que temos à Tua palavra. Te pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, que toda a incredulidade dos nossos corações caia por terra. Oh Deus, eu te peço que todas as preocupações, o desânimo, o cansaço, também, Pai, nós possamos ser renovados aqui nessa noite, e que possamos sair por aquelas portas ali levando algo eterno, algo que as coisas desse mundo não vão sufocar. Deus, fala conosco, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus é assim, você com certeza já ouviu uma pregação sobre essa palavra. Você talvez já esteja assim, eu já sei tudo que ele vai falar, e não tem novidade. O Evangelho, ele é poderoso e ele não precisa ser reinventado, porque ele é completamente suficiente para as nossas necessidades. Ele continua transformando, ele continua mudando vidas, ele continua, transformando histórias, porque é o poder de Deus, são as boas novas da salvação. E esse privilégio você tem acesso às boas novas da salvação. Que coisa maravilhosa, né? Então, é interessante, e eu falava disso quando eu falei sobre as preocupações, os versículos anteriores à passagem que nós lemos, por isso é importante a gente ler o capítulo todo, sempre é muito importante você fazer isso, mas aqui no caso do capítulo 7 de Mateus, já o finalzinho, o capítulo final, que está relatando aqui o Sermão do Monte, ele tem uma característica, ele fala aqui, em todas as passagens, ele está sempre apontando para um assunto muito relevante, que ele enfatiza, em outras palavras, que a vida cristã é feita de obediência e prática. Você pode repetir? Obediência e prática. Eu não fui da igreja quando pequeno, mas eu sei que de vez em quando tem umas lições da igreja da criança que falam que o alfabeto não é A, B, C, D, mas sim obedecer. Eu já vi uma historinha dessa lá na igreja da criança. E é interessante isso. Por que a gente precisa ensinar para as crianças que obedecer é muito importante? Por que será? Por que será que é importante obedecer a Deus? Por que é importante praticar aquilo que Deus nos ensina? Jesus aqui, ele começa falando, esse capítulo 7 começa falando sobre julgamento, o hábito de julgar as pessoas, Não julguem para que não sejam julgados. Jesus está nos ensinando coisas práticas, coisas que nós vamos usar no dia a dia, coisas que nós vamos fazer todos os dias. Ele também fala de discernimento espiritual, ele fala de oração, no momento em que Jesus encoraja aqueles homens a orar. Ele está falando de oração, ele ensina naquela passagem, aqueles homens a confiarem em Deus. E confiança é uma coisa muito prática. Alguns vão dizer que confiança, uma vez que está perdida, acabou. É como alguns usam lá o exemplo de um cálice de cristal que uma vez
Rachou, não tem mais jeito, não é? Confiança dizem que é assim também. E Jesus está ensinando aqui, quando encoraja a oração, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, ou seja, confiem plenamente. Ele também fala sobre o caminho estreito e o caminho largo, ele fala de uma decisão, ele fala de renúncia, ele fala de um esforço. Andar no caminho estreito é fácil, irmão? Não é. Andar no caminho largo é muito fácil e prazeroso, mas andar no caminho estreito é muito difícil. A gente tem que ter esforço, a gente tem que renunciar todo dia, a gente realmente precisa, de uma decisão. E decisão tem a ver com prática, uma coisa prática, algo que você vai fazer de verdade. Aí ele entra e começa a falar sobre os falsos profetas, aqueles homens que tinham aparência de profetas, tinham aparência de crente, mas não eram crente, ou talvez eram crente apenas da boca para fora, e não verdadeiramente tinham um coração, derramado na presença de Deus, temente a Deus. Ele faz um alerta sobre a prática dos falsos profetas que falavam de fé, veja se isso não é atual. Alguns falsos profetas falavam de fé, ensinavam sobre fé, mas não praticavam essa fé. E Jesus vem alertando sobre isso. Depois ele nos versículos 21 a 23, que antecedem o texto que nós vamos ler, ele também faz um alerta sobre a importância de que a nossa vida cristã não seja apenas de palavras, mas de obediência e prática da sua palavra. A nossa vida cristã não pode ser apenas jargões, vai de fé em fé e glória, eita glória, a gente brinca muito com isso, mas não pode ser só da nossa boca para fora. A gente pode falar palavras assim, mas que isso seja o que reflete a nossa vida, e não apenas palavras. Então a gente não pode viver somente com palavras, tanto que no versículo 21, coloca para mim por favor, 7:21, e a gente já vai entrar já no texto de hoje, mas é só para você entender o contexto. Olha o que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que pratica. E aquele automaticamente que pratica a vontade de Deus, o que ele está fazendo? Obedecendo. Eduardo, então calma aí, se eu preciso obedecer e praticar a vontade de Deus, eu preciso conhecer. E onde é que eu conheço? Olha ela aí pertinho de você. A gente conhece através da palavra. A gente conhece através da leitura, do ensino. A gente conhece a palavra. E conhecendo a palavra, a gente começa a buscar a Deus e a gente começa a querer obedecer a Deus. Exatamente para não ser como aqueles falsos profetas que tinham a palavra apenas nos lábios, mas não no coração. Aquele que faz a vontade de meu Pai aponta também para obediência e prática. Por falar em obediência e prática, tem 2 exemplos de homens da Bíblia que obedeceram e praticaram aquilo que Deus queria. O primeiro deles é Noé. Deus pediu a Noé que construísse uma arca, num tempo, num lugar que não tinha nenhum risco de inundação. Ele sofreu chacota, ele foi desacreditado, aquela arca não foi construída rapidamente, levou muito tempo, e durante todo aquele tempo que Noé estava construindo aquela arca, provavelmente ele falou: aquele ali, coitado, é um louco, construindo um barco desse tamanho. Só que ele obedeceu, ele colocou em prática aquilo que Deus havia dito para ele. E aí o que aconteceu? O Senhor derramou águas sobre a terra, mas ele obedeceu, enfrentou dificuldades, enfrentou zombaria, mas ele foi salvo pela sua fidelidade a Deus. Por quê? Porque ele obedeceu e colocou em prática a vontade de Deus. Outro homem também que obedeceu e colocou em prática foi Abraão. Por ordem de Deus, Abraão deixou a sua terra e foi para um lugar desconhecido. Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei. Eu te pergunto, meu irmão, hoje, se você recebe você acordou ali, está sonhando, e Deus falou: sai aí de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não sabia o lugar para onde estava indo. Mas eu vou deixar minha segurança, vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, vou deixar minha família, vou deixar os que eu amo, para ir para um lugar que eu nem sei para onde eu estou indo. Já pensou que desafiador foi obedecer a isso? Mas Abraão obedeceu. E veja a descendência de Abraão, as bênçãos sobre a vida de Abraão. Detalhe também que é muito importante, e depois disso tudo, o Senhor fala: olha, então,
a disposição de Abraão para obedecer, até mesmo quando ele foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque. Depois disso tudo, Deus fala assim: olha, leva ele para o sacrifício. Será que a gente poderia obedecer diante de uma situação dessa? Mas Abraão seguiu para obedecer à vontade de Deus e foi ricamente abençoado. E eu quero perguntar para você, a primeira pergunta dessa noite. Nós lemos aqui hoje um texto que diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, e logo depois embaixo tem outro que diz, que não ouve as minhas palavras, ou melhor, que ouve as minhas palavras e não as pratica. A primeira pergunta para você ir meditando durante esse período é: que tipo de ouvinte você é hoje? Aquele que ouve e põe em prática? Ou aquele que ouve e, não, um dia eu ponho em prática? Pense nisso. Você não vai precisar me responder verbalmente, mas eu queria que você meditasse sobre isso. Vamos falar do versículo 24 em diante, e eu queria só ressaltar uma coisa antes de começar. Jesus usa um padrão, para explicar essa história sobre esses dois fundamentos. Primeiro ele fala de como foi feito, como deveria ser feito, e depois ele em seguida fala da consequência daquilo. Perceba, versículo 24 então, todo mundo aí no versículo 24, deixa a sua Bíblia aberta. Ele começa então dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve e põe em prática. Ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente. Então, a primeira coisa é: quem ouve e põe em prática é considerado prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí na sua Bíblia tem aí, logo abaixo do título, os dois fundamentos, tem uma referência ao Evangelho de Lucas. E eu queria, por gentileza, que o projetor colocasse para mim Lucas capítulo 6, versículo 47. E eu te aconselho, sempre que você estiver lendo a palavra e tiver essa referência, visita essa referência. É muito importante. Então, Lucas capítulo 6, versículo 47. Antes está lá o 46. Volta o 46 para mim, 6,46. Isso. Em Lucas, essa mesma passagem começa dessa forma. Olha o que diz aí no versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Antes dele começar a falar sobre todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, ele começa dizendo: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, por que vocês falam como se fossem palavras de fé, como se fossem muito, muito próximos de mim, mas não fazem o que eu mando? Esse é o primeiro impacto deixado por Jesus na passagem de Lucas, que vem a complementar e dar um tom, dar um sentido. Versículo 47 aí de Lucas capítulo 6, olha o que ele diz, que é exatamente muito igual com a passagem que lemos lá em Mateus 20, versículo 24. Ele diz assim: porque vocês eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, mais uma vez, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Se a gente pudesse comparar, se tivesse chance de colocar os dois textos aqui, você ia ver que em Lucas existem mais detalhes. Lucas é um pouco mais detalhista e ele diz que aquele homem, ao construir uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. É muito interessante isso. É como se esclarecesse um pouco mais o que esse texto está querendo falar para a gente. A primeira característica dessa pessoa que ouve as palavras e as pratica é que ele é prudente. Ao receber da palavra, ele não trata isso de qualquer forma. Ele não faz de qualquer forma. Aqui no texto de Lucas, ele diz que ele cavou, que ele abriu uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Eu, meditando sobre essa palavra, me lembrei, na época da construção de uma casa, onde meu pai construiu, e quando chegamos lá, meu pai, exagerado demais, contratou um pedreiro. E o pedreiro falou: cadê o projeto da casa? E ele falou: olha, num papel lá, fez um desenho, eu quero uma casa assim. Ah, tá ótimo. E aí ele começou:
olha, a gente vai ter que fazer uma sapata aqui, uma sapata ali. E aí o pedreiro falou, olha, a gente vai fazer uma sapata aqui com tanto de tamanho. Meu pai, não, pode botar maior. Por quê? Porque era o momento de investir na estrutura. Como se a gente fosse construir um prédio. Hoje a casa é um andar só. Está lá, olha, desde 84, muito tempo. Também, gente, não caiu, né? E olha que lá tem uns ventos bem temerosos. Mas ele quis investir bastante na estrutura. Fazer algo muito forte, como esse homem foi prudente. Aqui em Lucas, ele também foi na hora de construir aquela casa. Também demonstra que houve um compromisso dessa pessoa, porque ele cavou fundo. Ele não fez um buraquinho superficial, ele estava compromissado em fazer algo para durar para todo o tempo. Então ele cava fundo, teve compromisso dele. Ele foi vigilante, ele procurou o melhor solo para fazer a casa. Ele diz aqui que ele cavou até achar a rocha, ele procurou algo firme para alicerçar aquela casa. E isso é interessante, porque se a gente não procura um bom solo, né, a minha esposa trabalha com essas questões de solo, e ela fala, se o solo não for adequado, você já viu aí uns relatos de uns apartamentos que de vez em quando começam a rachar? E aí alguém diz assim, porque o solo não foi bem tratado antes de fazer a construção. É exatamente isso. Porque aquele solo não era adequado. Mas esse homem também, esse homem que chama-se prudente aqui na palavra, ele também foi determinado. Ele abriu uma vala profunda até achar a rocha. Percebe? Que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que foi prudente, compromissado, vigilante, determinado. Se a gente for clarificar um pouco essa questão aqui desses itens que estão nesse texto, a casa, ele pode ser representado pela sua vida espiritual, a sua fé. Sobre o que você tem construído a sua casa? Sobre que fundamento você tem construído a sua vida espiritual? Sobre alguns aromas, uma aromaterapia que você fica zen, fica em paz porque tem algum aroma. Você tem construído a sua vida espiritual sobre algum tipo de religião, ou você tem construído a sua vida espiritual sobre aquele que é o único Senhor? Também, sobre a rocha, falando sobre o firme fundamento, ele cavou, abriu vala até achar a rocha, porque ele sabia que a casa dele seria firme se fosse construída sobre o firme fundamento. Quem é esse firme fundamento? Esse firme fundamento é o seu Senhor, Jesus Cristo. A nossa fé não pode ser construída sobre qualquer coisa. A nossa vida espiritual, a nossa vida piedosa não pode ser construída sobre qualquer coisa. Mas como eu falei, ele falava daquilo que seria feito, que no caso ele cita que o homem prudente construiu sobre a rocha, né? Porque ele ouviu e praticou, e isso traz uma consequência. Quando você ouve e pratica, vem uma consequência sobre a sua vida. Versículo 25. De Mateus capítulo 7. Depois que Jesus fala sobre as características daquele que ouve e pratica, ele fala, porque aí vem a chuva. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Opa, para tudo. Então, se eu alicerço a minha casa sobre um bom fundamento, um fundamento firme, virá o vento, a chuva, transbordará os rios e a minha casa não vai cair? Sim, é o que a palavra está dizendo. E o que isso traz para a nossa vida hoje, nossa vida espiritual, a nossa fé? Ele começa dizendo, caiu a chuva, e antes de falar de cada um desses itens, eu quero te lembrar o seguinte: adversidades são uma verdade para todo mundo, para crente, para não crente, para aquele que é de outra religião. A adversidade chega para todo mundo, amém? É para todo mundo. As chuvas, os rios, os ventos, é para todo mundo. Aí ele começa dizendo, caiu a chuva, e aí eu comecei a entender cada uma dessas adversidades de uma forma. A chuva é algo que às vezes é inesperado, nem sempre a chuva é prevista. Hoje, por exemplo, a gente estava aqui, né? Estivemos ontem aqui para preparar as coisas
do churrasco que queríamos fazer hoje, e a nossa preocupação do coração era que não chovesse, porque senão iria atrapalhar toda a logística que a gente precisava fazer. E a gente ficou clamando, acordei 5 horas da manhã, olhei, fui lá, abri a janela, olhei, ai, não está chovendo, graças a Deus. Cheguei aqui na igreja, não tinha, olhei, está tudo certinho. Aí daí no meio do caminho começou a cair uns pingos, saí, Senhor, segura, vai segurando aí, não deixa cair não. Gente, só quem está fazendo um evento sabe como é, né? Até ele terminar, são pequenos infartos. Mas quero dizer para você que a chuva nem sempre ela é prevista, ela é inesperada, e às vezes a adversidade chega assim, né? De forma inesperada. Aí vem transbordaram os rios, também aponta para um tipo de adversidade. Às vezes, o transbordar dos rios sobre uma edificação, sobre uma casa, sobre uma cidade, sobre uma rua, às vezes é um dano que tem a ver com o tempo. No sul, recentemente, teve lá uma enchente que inundou tudo de uma forma muito rápida, uma chuva muito torrencial, e aquilo ficou, demorando tempo demais para baixar. Então, existem adversidades que também são assim, demoram vários dias para passar. Também sopraram os ventos, e quantas vezes não é assim? O vento, ele sopra e você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Tem um ventinho, tem aquele vento mais forte, aquele vento que tira as telhas da casa, mas você não sabe como ele vai, para onde está vindo. Fecha aqui, porque ele está vindo de lá. Você consegue identificar? Se você tivesse o poder de colorir o vento, você ia ver ele passando, mas você consegue? Não consegue. E a adversidade é também assim, elas nos atingem de lugar que a gente menos espera. Também é um tipo de adversidade. Ela também diz aqui que e os ventos se bateram com força naquela casa. Quantas são as vezes que chega sobre nós uma adversidade que bate com força? Você lembra aí de alguma adversidade que veio sobre a sua vida que bateu com força? Aquela que você chega, fica tonto, não sabe nem o que eu vou fazer. Eu não sei nem por onde eu começo. Já percebeu? Isso também acontece? Com certeza. Então, isso também mostra que obedecer e praticar não nos exclui da adversidade. Porque veja, ele diz lá em cima que o homem prudente, aquele que ouve e pratica, alicerça sobre a rocha, mas cai a chuva, vêm os ventos, batem com força, a adversidade também vai vir sobre aqueles que obedecem e sobre aqueles que praticam a palavra de Deus. Eduardo, tu me desanimou demais agora. Eu não posso mentir para você. A adversidade virá. Só que olha o que acontece quando a adversidade chega sobre aqueles que ouvem e praticam, sobre aqueles que alicerçam sua vida sobre a rocha. Diz aqui, cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Você quer certeza melhor do que isso para a sua vida? A adversidade eu não posso tirar da sua vida não, ela vai vir. Até porque Jesus nos deixa uma certeza. João 16,33 diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E diz assim: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Se ele está falando isso, ele não prometeu ausência de adversidade, mas ele prometeu que se você estiver alicerçado sobre a rocha, a sua casa não vai desabar, a sua vida não vai perecer, porque ele está com proteção sobre a sua vida. É muito interessante isso. Lucas 6,48, que também fala dessa mesma passagem, diz: quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar. Aleluia! Como é bom saber que quando nós estamos alicerçados sobre Jesus, a nossa fé, a nossa vida espiritual está alicerçada sobre Jesus, as adversidades não podem nos abalar. Que coisa maravilhosa! E ele diz: por terem sido bem construídas. E aí vai a segunda pergunta para você: como você está construindo a sua casa? Entre parênteses, casa, sua vida espiritual, a sua fé. Como você está construindo? Está construindo firme? Você tem crido verdadeiramente naquele que é o seu Senhor e Salvador?
Você tem colocado toda a sua expectativa, a sua esperança, o seu vigor sobre Ele? Ou, como aqueles falsos profetas que falavam de fé, pregavam de fé, mas não viviam fé? Isso é algo para a gente meditar, porque os dias são maus. Nós ouvimos muitas vozes, a gente ouve muitas opiniões, um mundo globalizado que traz muita coisa para a gente, mas eu quero dizer para você que essa gama de informações às vezes pode ser também uma adversidade para nós. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê. Vamos seguir, versículo 26 e 27 para a gente terminar. Veja o que diz, versículo 26, e aí vem o segundo exemplo, conforme eu falei, mais uma vez, ele começa dizendo como foi feito. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Você já experimentou colocar alguma coisa sobre a areia? Eu vou te trazer um exemplo muito simples. Você foi para a praia, chegou lá, você pegou lá aquela barraca de sol e cravou na areia, né? Abriu sua barraca, no primeiro vento a barraca, só que não é assim só, né, gente? A barraca bate no chão e vai virando, e você correndo desesperadamente. Tem gente rindo que já viveu isso. A barraca vai, e aí você com vergonha, aí cai a laranja, gente? Cai o frango, e você vai correndo atrás daquela barraca, não é assim? Por quê? A areia, ela não tem firmeza. Ela não é firme para uma construção. É terrível. Então ele diz aqui que o homem insensato é aquele que construiu a sua casa, a sua vida espiritual, a sua fé, sobre um lugar que não tem fundamento. Aí eu vou lá para Lucas também, ainda nessa passagem, Lucas 6, só para você entender. Lucas 6 ele diz, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra. E aí ele dá mais um detalhezinho maravilhoso, que ele diz, sem alicerces. Uma casa construída sem alicerces. Eu volto lá naquele exemplo do meu pai que disse, a sapata tem 1 por 1, faz com 1,5 por 1,5. Se o ferro é 3,16, usa 5/8. Eu nem sei se é essa, não lembro mais. E aí o pedreiro falou, vai construir um prédio? Porque uma casa, ele sabia que uma casa sem um alicerce firme poderia ruir. E eu quero dizer para você nessa noite, se a minha e a sua casa estiver sem alicerce, quando vir a primeira adversidade, a gente vai cair, ela vai desabar. E as adversidades, elas estão batendo a porta, todos os dias. Então assim, a gente tem um alerta aqui, que a gente deve correr para edificar a nossa casa sobre o firme fundamento que é Jesus, mais ninguém. Então aquele que ouve e não pratica, é aquele que é superficial. Você já viu aquele crente superficial, que é um crente que já está na igreja, como aqueles falsos profetas, fala da fé, posta sobre a fé, mas não vive essa fé? Ele é superficial, ele conhece só, de ouvir falar, mas não tem aquele conhecimento, aquela intimidade com Deus. Ele conhece de ouvir falar. Tu é crente? Sou crente. De onde? INV Taquara, Rua Caviana. Quanto tempo tu não vai lá? Tem uns 10 anos. Eu estou dando um exemplo. Mas também a gente pode vir todos os domingos, entrar por aquela porta e não ter um firme fundamento. Por quê? Porque a gente está só professando que eu sou cristão. Quando foi a última vez que você pegou na Bíblia? Não lembra. Irmãos, a gente precisa desse fundamento. Se você for como este ouvinte, que ouve e não pratica, você será apenas um religioso. E religioso, sinceramente, você vai viver 40, 50 anos como religioso, e eu quero dizer para você uma coisa que é muito forte: você não vai conhecer o Senhor Jesus. Se nós formos religiosos, nós não vamos conhecer o nosso Deus. Que coisa forte, né? A gente vai cumprir, mas não vai conhecer. Você será apenas um religioso, onde o Evangelho não transforma, onde o Evangelho não dá frutos, e que provavelmente não conhece a Deus. Você quer viver uma vida verdadeira com Deus? Conheça o Senhor.
alicerce a sua vida sobre ele. Porque enquanto nós alicerçarmos sobre algo vazio, algo instável, que não é o Senhor Jesus, a gente vai ter cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, mas não vai ser crente. É possível, Eduardo? É possível. E aí também outra coisa que a gente vai perder, se formos superficiais, a gente vai perder o poder do Evangelho na nossa vida. O Evangelho, quando nos encontra, quando ele chega até nós, ele nos transforma. Quando a gente permite que o Evangelho chegue até nós, a nossa vida é transformada. Faz um retrospecto aí, o quanto você já foi transformado pelo poder da palavra de Deus. O quanto a sua vida já foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Nas suas práticas diárias, na forma de pensar, na forma de agir, você já foi transformado pelo poder do Evangelho? Amém. Agora, se nós vivemos superficialmente, a gente não vai ter nada disso. Estamos falando também de eternidade, irmãos. A gente precisa alicerçar nossa fé sobre Cristo, porque a eternidade está muito próxima. A gente não tem tempo mais para viver superficialmente. A gente não tem tempo mais para viver, eu vou botar aqui nessa areia aqui. Não, quanto mais a gente ouvir e praticar, quanto mais eu ouço e pratico, mais próximo eu estou do Senhor, mais conhecedor de Deus eu vou ser. Sem alicerce, sem segurança e sem proteção, é aquele que não alicerça a sua vida em Jesus. Sem alicerce, sem segurança e sem proteção. Essa é a forma que as pessoas têm vivido muitas vezes e têm dito que conhecem a Deus. Deus nos chama a uma vida real. Não palavras, não camisas escritas com textos bíblicos. Deus nos chama para uma vida real com Ele. Uma vida real significa uma vida de obediência, de fé e de prática. É isso que você quer para a sua vida? Amém, irmão? Uma vida de obediência, de fé e de prática. Obedecer a Deus demonstra confiança nos seus ensinamentos e amor por Ele. Quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, eu estou dizendo para Ele, eu te amo, Senhor. Veja o que diz em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, conforme eu falei da outra vez, aquele que ouve e pratica, a casa não é abalada. Aquele que ouve, mas não pratica, a casa é abalada. E olha a consequência aí no versículo 27, por favor, de Mateus 7. Mais uma vez, as mesmas intempéries, a chuva, o rio que transbordou, os ventos que bateram com força contra aquela casa, só que agora tem algo diferente. Ela desabou. Por que desabou? Porque ela não tinha alicerce, ela não tinha fundamento, ela não estava alicerçada sobre aquele que é a rocha. E diz a palavra que, sendo grande a sua ruína. Como assim? É possível a gente viver uma grande ruína? É possível. Se nós ouvirmos e não praticarmos, a gente vai ser como esse homem insensato. E a gente pode sim viver uma grande ruína. Lá em Lucas, esse mesmo versículo diz: e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Foi grande a ruína. Mais uma vez as adversidades se repetem, só que o fim foi outro. No primeiro exemplo, a casa não desabou. Nesse segundo exemplo, ela desabou. Terminando aqui, eu quero te fazer pensar em algumas coisas. Perceba que ambos os ouvintes dessa história ouviram. Tanto o prudente ouviu, quanto o insensato também ouviu. A palavra atingiu a todos que estavam ouvindo. A diferença foi que o prudente ouviu, pegou aquilo que ouviu e colocou em prática. E o insensato pegou o que ouviu e não colocou em prática. Então a diferença entre ser prudente e insensato é pôr em prática a palavra, os ensinamentos de Deus. É obedecer a Deus. Não basta apenas ouvir, meus irmãos. A gente precisa obedecer.
Às vezes o pastor traz uma palavra, né, ou você ouve uma palavra, a palavra fere o teu coração, você fala, glória a Deus, eu preciso disso. Aí aquela palavra traz um regozijo, traz uma coragem, traz uma ousadia, naquele momento você fica, voando. Mas aí vem a segunda-feira, com todos os seus desafios. E aí na hora da gente pegar aquela palavra e colocar ela na prática, botar ela no uso, botar para usar na segunda-feira, a gente não coloca. E a gente empurra para mais quantos tempos forem necessários. Quando conhecemos a Deus, ouvimos, obedecemos e praticamos as suas palavras. Quando conhecemos a Deus, ouvimos, obedecemos e praticamos sua palavra, somos transformados. Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Então você precisa obedecer e colocar em prática. Não vai ser fácil, mas é possível. Colocar em prática precisa, como aquele homem que cavou e abriu a vala profunda, precisa de determinação, de compromisso, de vontade de fazer isso. Se tem algo que eu e você precisamos tomar como algo que a gente precisa fazer todos os dias, é obedecer à vontade de Deus. Deus nos chama a uma mudança, irmãos. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e está falando assim, graças a Deus eu estou igual a esse homem que é prudente. Olha, Eduardo, você falou aí, sou eu. Vê aí se não tem meu nome aí embaixo dessa palavra prudente. Está tudo certo, graças a Deus eu estou ouvindo a palavra, eu estou pondo em prática, eu tenho alicerçado a minha vida sobre Cristo, maravilha. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque você entendeu e está colocando a palavra em prática. Mas talvez você nessa noite tenha, ouvindo o que eu estou te falando, ouvindo sobre a palavra, você fez uma breve meditação e viu que tem muitas vezes que você está ouvindo, mas não está colocando em prática. Ou talvez esteja até desobedecendo ao que está determinado na palavra para que a gente faça. Deus, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele perceba, Ele veio e morreu no nosso lugar para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Ele deixa uma palavra como um manual para que a gente possa seguir. E Ele fala assim, não vos deixarei órfãos, vou deixar um consolador, aquele que vai estar com você todos os dias, que vai, segue aqui esse caminho. Não, isso aí você já deixou para trás, agora é diferente, as suas práticas são diferentes. Percebe que Ele nos alcança, nos salva e nos provê tudo o que a gente precisa para viver essa vida abundante que Ele conquistou na cruz? Mas para isso a gente precisa obedecer, e talvez por outros motivos, pelo correr da vida, pelas atribuições do dia a dia, a gente não esteja colocando. Talvez você seja como esse que apenas ouve e nada acontece. Eu não entendo o que acontece comigo, eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, Deus fala comigo, mas nada muda na minha vida. Será que você está colocando em prática o que você tem ouvido? Será que as coisas do mundo não estão sufocando demais essa palavra que foi recebida pelo seu coração? Está superficial, entra semana e sai semana e nada muda. Talvez seja porque você não deixa a palavra de Deus dirigir a sua vida. Irmãos, o Senhor, Ele fala conosco de várias formas. Ele fala através de um irmão que nos alcança e fala alguma coisa. Sabe aquele irmão que chega para você, bota a mão no seu ombro, fala algo e como uma flecha atravessa o teu coração? É como se Deus estivesse falando com você, porque Deus sabe daquilo que a gente precisa ouvir. Seja através da palavra, seja através do testemunho de um irmão, seja através... Ele usa a forma que Ele bem quer. Mas Ele vai lá e nos alerta. E o que a gente tem feito com isso que Deus tem nos entregado? Nos entregue. Se sente sem alicerce, sem segurança e sem proteção? Você se sente assim? Parece que está flutuando. Quem aqui já andou de barco? Barco não, Vamos lá que vocês vão vir com MSC, não é disso que eu estou falando não, que aquilo nem treme. Estou falando daquele botezinho, Já andou no botezinho? Quem aqui gosta de pescar então, que alguém fala assim, a gente vai pescar 2 milhas da praia, você chega lá dentro, a praia vai ficando pequenininha, os prédios vão desaparecendo, e você começa a se apegar a Deus, porque
Já dizia minha mãe que o mar não tem cabelo, já ouviu esse negócio? E aí você vai vendo e o mar fica, ó. Sabe, você às vezes se sente assim. Você está assim, parecendo que está instável. Será que está assim a sua vida hoje? Será que você está se sentindo sem alicerce, sem segurança, sem proteção? Eu quero dizer para você nessa noite que ser obediente é uma necessidade, mas também é uma escolha. É uma escolha. E a gente, todo dia que abre os olhos, a gente se depara com milhões de escolhas a fazer. Ser obediente é uma delas. Como tem sido a sua vida? Eu fiz uma pergunta lá no início para você. Que tipo de ouvinte você tem sido? Eu queria a ajuda do Ministério de Louvor para a gente terminar. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor Jesus é o fundamento. É sobre Ele que nós devemos alicerçar a nossa fé. É sobre Ele que nós devemos alicerçar a nossa vida espiritual. Sobre mais nada, sobre mais ninguém. Sobre nenhuma sabedoria humana, sobre nenhum achismo. Meu irmão e minha irmã, você tem em suas mãos tudo o que você precisa para viver uma vida abundante. Uma vida cheia e repleta do Senhor. Esse hino, aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Para que nós possamos conhecer o Senhor, nós precisamos buscá-lo. Se você conhece esse hino, eu queria que você fechasse seus olhos. Se você não conhece, ele vai estar aqui exposto. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez, lá no início. Aqui eu vim para dizer. O que, meu querido? Que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Bem baixinho. A segunda parte diz assim: flui, Espírito de Deus. Aleluia. Oh Deus, flui aqui nesse lugar. Peça ao Senhor. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Diga! O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito
orar por você. Talvez você tenha entendido que precisa ser aquele que ouve e pratica, que precisa obedecer, e talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade em obedecer. Talvez isso tenha sido já até alguma vez na sua vida um motivo de orgulho dizer que você não obedece a ninguém, mas eu quero dizer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura em Cristo Jesus, nós andamos conforme a vontade dEle, não mais conforme a nossa vontade. Talvez você seja assim, difícil, tenha dificuldade em obedecer, mas você pode aprender nessa noite que obedecer e praticar é primordial para uma vida repleta da presença de Deus. Se você está nessa situação, se você se sente que precisa verdadeiramente mudar o caminho, mudar a trajetória, ser diferente a partir de hoje, coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero orar por você, aí onde você está. Talvez você esteja na primeira situação que eu falei de tá tudo bem, eu tô bem, eu sou obediente, eu pratico, eu tô 100%. Mas talvez hoje você tenha entrado aqui e esteja assim, se sentindo fraco, se sentindo sem alicerce, se sentindo sem proteção. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, te pedindo, Senhor, visita os nossos corações, visita o coração desses irmãos que estão agora com a mão aí à altura do seu peito. Pai Santo e bendito, nós entendemos a Tua palavra e sabemos, Deus, que precisamos ser obedientes, precisamos ser aqueles que ouvem e praticam, precisamos ser aqueles que, ó Deus, Te amam porque praticam a Tua vontade. Ó Deus, mas temos ouvido tantas vozes, temos ouvido até o nosso próprio coração, que Tu já disse para nós que é completamente enganoso. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita cada um aqui que reconhece que precisa transformar o seu caminho, que precisa de mudança, que precisa sim fazer exatamente como o prudente. Meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós nessa noite. Visita o nosso coração. Espírito Santo, nos ajuda a fazer a Tua vontade, porque quando nós deixamos que a nossa carne possa comandar, nós fugimos da Tua vontade. Meu irmão, minha irmã, que você possa colocar a tua vida diante do Espírito Santo de Deus, que você faça a opção, a escolha de obedecer à vontade de Deus, que você faça a escolha de ouvir a palavra e colocar em prática. Por mais difícil que pareça ser, o Espírito Santo de Deus há de te ajudar, te encorajar a isso. Pai bendito, eu te agradeço pela Tua palavra. Te peço, Senhor, ser com cada irmão desse, durante toda essa semana, os desafios da semana, sobre cada um de nós aqui. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua palavra. Nos dá fome e sede, que a nossa alma busque mais e mais de Ti. Como cantamos aqui, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, comanda a nossa vida. Nós queremos Te obedecer, Senhor, mas a carne que é em nós milita contra o Teu Espírito. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos alimentar cada dia mais do Teu Espírito, para que nós possamos vencer a nossa própria vontade, e que nós sejamos homens e mulheres obedientes. Oh, homens e mulheres que têm prazer em obedecer, que têm prazer em praticar. Oh Deus, que a nossa vida, que a nossa prática diária glorifique o Teu nome. Ah, Deus, as coisas da velha criatura já ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. A nossa vida é outra, o domínio é outro. Nós agora somos cidadãos do reino de Deus e queremos viver como cidadãos do reino de Deus. Meu Deus, que possamos olhar para a eternidade. Oh Deus, que possamos ver que Tu estás às portas, que nós possamos Te obedecer dia após dia. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, nós Te agradecemos por esse tesouro que está nas nossas mãos. Eu Te peço, Senhor, leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares, que possamos, Pai, encontrar a nossa casa em paz,
Que a nossa semana seja repleta da Tua presença. E mesmo se vierem contra nós o vento, o transbordar dos rios, ó Deus, o cair da chuva, ó Deus, a nossa casa estará alicerçada sobre a rocha. E nós confiamos na Tua palavra, que diz que a nossa casa não vai desabar. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundante.